Algumas pessoas desaparecem sem deixar praticamente nenhum vestígio. Durante dias, meses ou até anos, familiares continuam procurando por respostas, enquanto a polícia tenta juntar as poucas pistas disponíveis. Mas, em alguns casos, o trabalho dos investigadores acaba revelando algo que ninguém esperava. A vítima estava muito mais perto do que todos imaginavam. E talvez um dos casos mais perturbadores seja o de Valerie Tyndall. Depois de desaparecer, sua família passou meses sem saber onde ela estava. As buscas continuaram, pistas foram investigadas e quando a polícia finalmente conseguiu chegar à resposta, Valerie estava escondida em um lugar que provavelmente ninguém imaginaria, no quintal da casa de um vizinho. E esse caso está longe de ser o único em que o trabalho da polícia conseguiu encontrar pessoas desaparecidas, algumas ainda vivas, outras já sem vida, depois de buscas que pareciam não levar a lugar nenhum. Em 20 de junho de 2025, policiais responderam a uma denúncia em Deming, nos Estados Unidos. Uma menina de 6 anos estaria trancada em um galpão na propriedade onde vivia. Quando chegaram, não precisaram reconstruir o que tinha acontecido a partir de relatos ou documentos. A criança ainda estava lá dentro. Do lado de fora, os agentes falaram com ela através de uma grade. A menina disse que estava sozinha e que não conseguia sair. Entre ela e os policiais havia uma porta fechada por fora, impedindo que deixasse o galpão e alcançasse ajuda. A idade dela deixava a urgência ainda mais clara. Não era uma adolescente que pudesse procurar socorro ou explicar por quanto tempo estava ali. Era uma criança pequena, isolada, dizendo que não conseguia abrir a porta. Antes de discutir versões ou responsabilidades, os policiais precisavam tirá-la dali. O reforço policial chegou pouco depois. Os agentes avaliaram a estrutura e perceberam que precisariam agir rápido para alcançar a porta. Partes externas do galpão foram forçadas e removidas para abrir passagem sem prolongar o tempo da menina naquele ambiente. A porta estava trancada pelo lado de fora. Esse detalhe se tornaria central no caso, porque confirmava a informação inicial de que ela não tinha como sair por conta própria. Quando os policiais finalmente conseguiram abrir o acesso, a menina deixou o galpão acompanhada por eles. Ela sobreviveu e foi retirada do local pelos agentes antes de se afastarem da estrutura, porém, os policiais verificaram se havia mais alguém lá dentro. A criança tinha dito que estava sozinha, e isso precisava ser confirmado. Não encontraram outra pessoa no galpão. O resgate trouxe alívio imediato, mas não encerrou a ocorrência. Restava entender em que condições aquela menina de 6 anos tinha passado a noite ali. A inspeção do local e o atendimento à criança mudariam o foco da ação policial. Já não se tratava apenas de uma porta fechada, mas do ambiente em que ela permaneceu e dos sinais físicos observados quando saiu. Segundo documentos citados na cobertura do caso, o galpão era quente, sujo e empoeirado, com pouca ventilação. Naquele período, a temperatura teria passado de 37,7 graus Celsius. Não havia água encanada nem eletricidade no local, fatores que ajudaram a dimensionar o risco enfrentado pela menina. No chão, os policiais encontraram um balde usado como banheiro improvisado. Havia também uma área de descanso acessível por uma escada, com um colchão e sem cobertores. Não era um espaço preparado para uma criança, especialmente sob calor intenso e sem condições básicas de permanência. A menina disse aos agentes que estava com fome, com sede e sem água. Segundo a cobertura, ela relatou ter comido muito pouco no dia anterior. Essas falas se somaram ao que os policiais encontraram no galpão e reforçaram a necessidade de atendimento médico. Os agentes também observaram um olho inchado, um olho roxo e hematomas. Profissionais de saúde examinaram a criança, e a cobertura informou que a avaliação médica confirmou a existência dessas marcas. Isso não significa que as causas de todos os ferimentos tenham sido definidas judicialmente naquele momento, mas os sinais físicos passaram a integrar uma investigação mais ampla sobre o que aquela criança tinha enfrentado. A ocorrência, que começou com uma denúncia e um resgate, ganhou outra dimensão. O confinamento, a falta de água, o calor, a estrutura improvisada e os ferimentos observados exigiam explicações dos adultos responsáveis por ela.
Bruce Englin, padrasto da menina, teria dito aos investigadores que a trancou no galpão como punição. De acordo com documentos mencionados nas reportagens, ele situou o confinamento no dia anterior à chegada da polícia. Essa alegada admissão se tornou o principal elo entre a porta trancada e as acusações do caso. Samantha Englin, mãe da criança, apresentou outra versão. Ela afirmou que teria tentado fazer o marido retirar a menina do galpão. A declaração estabeleceu uma divergência importante, mas não resolveu a credibilidade das versões. O processo teria de examinar o que cada um sabia, fez ou deixou de fazer diante da situação. Os dois foram presos e acusados de crime contra a criança. Em julho de 2025, Bruce e Samantha declararam-se inocentes. A defesa sustentou que os fatos poderiam ser interpretados como disciplina e não como crime, posição que contrastava com a descrição do resgate e os elementos apresentados pelas autoridades. O casal permaneceu detido enquanto aguardava julgamento. Segundo a decisão mencionada na cobertura, não havia condições de liberdade capazes de garantir a segurança da criança ou da comunidade naquele momento. A consequência imediata atingiu também a irmã mais nova da menina, de 2 anos. As duas foram colocadas sob custódia protetiva do Estado. Em 28 de novembro de 2023, uma nova busca no quintal da propriedade de Patrick Scott, em Arlington, Indiana, encontrou restos humanos enterrados. Para a família de Valerie Tyndall, a descoberta encerrava meses de incerteza, mas abria uma etapa ainda mais dolorosa. Valerie havia desaparecido em junho. Ela vivia e trabalhava perto daquele endereço. Menos de 100 metros separavam sua casa da propriedade que, meses depois, seria novamente examinada pelas autoridades. O contraste era inevitável. A adolescente procurada por toda a região estava, segundo os indícios iniciais, muito perto de onde vivia e trabalhava. Na primeira divulgação, o xerife Alan Rice disse que os restos provavelmente pertenciam a Valerie. Naquele momento, porém, a identificação médica formal ainda dependia de confirmação. A busca por uma jovem desaparecida passava a ser uma investigação mais grave, centrada em alguém que fazia parte da rotina dela. Valerie Tyndall tinha 17 anos quando foi vista com vida pela última vez, em 7 de junho de 2023. No dia seguinte, 8 de junho, a família comunicou seu desaparecimento às autoridades. A partir dali, começou uma procura que mobilizou policiais, parentes e moradores da região de Arlington. A proximidade com Patrick Scott era um dos pontos mais delicados do caso. Valerie trabalhava para ele em uma empresa de corte de grama e morava a menos de 100 metros da propriedade dele. Era uma relação profissional dentro de uma convivência de vizinhança. A mãe da adolescente afirmou que a família confiava em Scott. Segundo ela, Valerie tinha amizade com ele e com os parentes dele. Isso ajuda a explicar por que, no início, Scott fazia parte do círculo conhecido da jovem e não parecia ser uma ameaça aos olhos da família. De acordo com documentos judiciais citados pela imprensa, Scott apresentou uma explicação inicial para o paradeiro de Valerie. Ele teria dito que a deixou em casa depois do trabalho e a viu entrar em um carro com um homem que não conhecia. A versão colocava a adolescente em outro caminho, longe da propriedade dele. Mas, com o passar do tempo, a falta de notícias e as buscas sem resultado fizeram os investigadores voltarem a atenção para detalhes que antes pareciam comuns. A investigação passou a depender de quem viu Valerie por último e do que realmente aconteceu naquela noite. Nos meses seguintes ao desaparecimento, as autoridades procuraram Valerie em diferentes pontos da região. Houve buscas com cães farejadores e mandados ligados à propriedade de Scott. Mesmo assim, nenhuma dessas diligências localizou a adolescente naquele período. A curta distância entre a casa de Valerie e o terreno de Scott se tornou um aspecto marcante da investigação. Ela estava desaparecida havia meses, enquanto a propriedade de quem a empregava e conhecia permanecia dentro do raio mais próximo da rotina dela. Isso por si só não provava responsabilidade criminal, mas justificava que cada informação fosse examinada com cuidado. Antes de os restos serem encontrados, Scott já enfrentava acusações relacionadas ao fornecimento de informações falsas e à obstrução da investigação. Segundo reportagens baseadas em documentos judiciais, ele teria mudado sua narrativa várias vezes durante o caso. Essas mudanças ganharam importância porque dificultavam a recuperação
reconstrução dos últimos movimentos de Valerie, a investigação não avançava apenas com grandes revelações. Dependia de comparar relatos, horários, buscas anteriores e evidências que pudessem ligar a adolescente a um local específico. Era um processo lento, enquanto a família continuava sem uma resposta definitiva sobre onde Valerie estava. Então chegou a busca de novembro. Em 28 de novembro, policiais voltaram ao quintal da propriedade de Scott e encontraram restos humanos enterrados. As reportagens divergiram em um ponto, algumas falaram em uma caixa improvisada de madeira, enquanto outra mencionou um barril. O que todos os relatos tinham em comum era que os restos estavam escondidos no terreno. Também foi relatada a presença de esmalte laranja nas unhas, compatível com uma fotografia publicada por Valerie nas redes sociais no dia em que desapareceu. Isso não era por si só uma identificação final, mas se tornou um dos elementos que reforçaram a suspeita inicial das autoridades de que a busca havia localizado a jovem, procurada desde junho. Depois da descoberta, Patrick Scott, de 59 anos, foi preso e acusado de homicídio. Ele também passou a enfrentar acusações relacionadas à obstrução da justiça e ao fornecimento de informações falsas durante a investigação. Os documentos judiciais citados em reportagens apresentaram uma alegação ainda mais grave. Segundo esses documentos, Scott teria admitido ter causado a morte de Valerie usando um cinto e depois enterrado seus restos na propriedade. Essa versão faz parte da acusação e não deve ser tratada como fato definitivamente estabelecido sem uma decisão judicial final. O caso trouxe ao mesmo tempo uma identificação e novas questões periciais. Reportagens posteriores informaram que o legista identificou os restos como sendo de Valerie Tyndall. Para a família, era a confirmação da perda temida durante quase 6 meses. Mas identificar os restos não significava que todas as respostas médicas já estivessem disponíveis. Nos relatos publicados após a descoberta, a causa da morte, os exames toxicológicos e o laudo final da autópsia ainda eram aguardados. Em janeiro de 2024, Patrick Scott se declarou culpado pelo homicídio de Valerie Tyndall. Em troca do acordo, outras acusações relacionadas à investigação foram retiradas. Em 11 de março, ele foi condenado a 57 anos de prisão e ao pagamento de $10 mil em restituição à família. Com a confissão e a sentença, a responsabilidade de Scott deixou de ser apenas uma acusação e passou a ser estabelecida judicialmente. Em uma noite de setembro de 2025, um conhecido procurou a polícia com um relato difícil de ouvir e ainda mais difícil de verificar. Segundo ele, um homem chamado Finney tinha aparecido em sua porta, pediu para entrar e dito que havia matado a própria esposa, Amy. A testemunha também afirmou ter visto Amy enrolada em um cobertor na parte traseira do veículo. A urgência vinha de outro detalhe. O homem teria mencionado Rand Lake como possível destino, levantando o temor de que tentasse deixar o corpo ali antes que as autoridades confirmassem qualquer coisa. Naquele momento, os policiais tinham uma denúncia, uma descrição incompleta do automóvel e uma possível rota. Ainda não havia confirmação material de um crime. Horas depois, imagens feitas na estrada mostrariam um contraste marcante. Enquanto os agentes tratavam uma possível morte com máxima cautela, o homem abordado falava com tranquilidade. Em certo momento, sorriu e riu ao comentar uma arma. A gravação se tornou pública, mas aquela expressão, sozinha, não explicava o que ele pensava ou sentia. Segundo documentos judiciais, Colin Bradham relatou que Finney chegou à sua residência durante a noite e pediu para conversar. Bradham disse aos policiais que o conhecido havia afirmado ter atirado em Amy Finney. Ainda de acordo com o relato, Finney pediu que ele não chamasse as autoridades e perguntou o que deveria fazer. Bradham contou que não sabia como reagir. Em seguida, foi até o veículo e viu a mulher na área traseira, coberta por um cobertor escuro. O rosto teria ficado descoberto por um instante.
A testemunha disse que reconheceu Amy e também sentiu um odor vindo dali. Era uma alegação grave, feita por alguém que conhecia o casal havia anos, mas que ainda precisava de confirmação por evidências independentes. A menção a Rand Lake elevou a preocupação. Se o veículo continuasse circulando, a situação poderia mudar rapidamente. Os agentes começaram a procurar um automóvel compatível com a descrição e a reunir informações sobre placa, cor e direção de viagem. Em um primeiro momento, um policial parou um SUV parecido em uma estrada escura. Os ocupantes, porém, não eram o homem procurado. Depois de checar os documentos e ouvir a explicação deles, os agentes liberaram o veículo. A abordagem não resolveu o caso, mas mostrou como a descrição inicial era ampla o bastante para gerar dúvidas. A cor do automóvel também parecia incerta para a testemunha. Ela mencionava tons entre azul, prata e cinza. Por isso, a investigação não podia tratar o primeiro carro localizado como resposta. Era preciso confirmar a placa, identificar a rota certa e encontrar o veículo antes que a possível tentativa de levá-lo ao lago se concretizasse. Pouco depois das 21 horas, um policial de Christopher localizou o veículo nas proximidades das rodovias Illinois 14148. Ele passou a acompanhá-lo enquanto outras equipes eram avisadas. A parada aconteceu mais tarde em uma área rural de DuQuoin. Nas imagens da abordagem, o homem detido se apresenta como Justin. A transcrição do material também registra outro nome, Wes Finney. Já os documentos judiciais e a sentença identificam o acusado como John W. Finney. Durante a conversa com os policiais, o homem fez declarações que os investigadores registraram. Ele disse ter pegado uma pistola de 9mm e disparado contra Amy pelas costas em direção ao peito. Segundo a cronologia relatada por ele, o disparo teria ocorrido por volta das 21 horas de domingo. Ele teria dormido e colocado Amy no carro aproximadamente às 4 horas da manhã. Documentos do processo descrevem uma discussão entre o casal e mencionam consumo de álcool durante o dia. Segundo esses registros, Finney afirmou ter se enfurecido depois de uma ligação de Amy, na qual ela o teria chamado de marido desprezível. Essa versão aparece como declaração atribuída a ele e como alegação processual. O tom da conversa chamou atenção por destoar da gravidade do relato. Quando os agentes falaram em buscar a arma na residência, ele consentiu. Em seguida, sorriu e riu ao dizer que era sua favorita. A reação ficou registrada, mas não substituía a necessidade de verificar a residência, o veículo e cada detalhe da narrativa. Durante a varredura de segurança no automóvel, os policiais encontraram Amy Finney morta na área traseira. A descoberta confirmou que a denúncia inicial não era apenas um relato alarmante. A residência do casal, na região da North Illinois Highway 148, foi então identificada como provável cena do crime. Na casa, os agentes apreenderam 3 pistolas. Uma delas foi apontada como possível arma usada na morte. A investigação também reuniu as declarações feitas durante a abordagem, o relato de Braden e os elementos obtidos na residência e no veículo. A condenação posterior, porém, não decorreu de uma única gravação ou de uma única fala, mas do conjunto levado ao tribunal. John W. Finney foi preso em setembro de 2025 sob acusação de homicídio em primeiro grau pela morte de Amy J. Finney, de 42 anos. Ele se declarou inocente. O julgamento durou 4 dias e no fim de março de 2026, o júri o considerou culpado. A condenação incluiu uma agravante relacionada ao uso de arma de fogo. Em 4 de junho de 2026, o juiz Jerry Kriesel impôs a John W. Finney a pena de 75 anos de prisão. Segundo fontes locais, ele deverá cumprir integralmente esse período, sem a redução comum por créditos de cumprimento. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.